Hoje a gente vai entrar no assunto do capítulo 21, trabalhando um pouquinho sobre como é que era a arte nesse período de ditadura militar. E dentro disso, dentro desse contexto, a gente vai ver um pouquinho sobre os cartoons, sobre como as histórias e quadrinhos fizeram para ajudar os artistas a se sobressaírem, porque os artistas se apropriaram de fontes de interação que pudessem chegar ao público, já que houve um período em que existia muita censura, que muitas coisas não poderiam ser feitas. Dentro da música, das artes plásticas, do teatro, a arte de uma maneira geral, ela ficou um pouco marginalizada nesse período, e isso fez com que os artistas começassem a se reinventar, começassem a construir novas coisas, buscar novas possibilidades. Então, eu vou apresentar aqui para vocês alguns cartoons para a gente falar um pouquinho sobre eles e como é que funcionou esse período de protesto dentro dessa fase da ditadura militar, tá bom? Os cartoons foram muito fortes também nesse período da ditadura militar. Na verdade, as artes eram um modo pelo qual as pessoas se expressavam ou tentavam, nem sempre tão bem sucedidas, driblar a censura da época, né, desse período. Então, assim, essa era uma censura de repressão mesmo, os principais temas abordados pelos artistas brasileiros, o que colocava esses artistas muitas vezes em perigo de serem presos e torturados, ou até mortos pelos atuantes do regime. Era o querer falar, o querer demonstrar o que estava acontecendo no país. Então, a produção brasileira de artes plásticas nessa época da ditadura militar, refletiu não só no inconformismo com o regime autoritário, como também as mudanças artísticas pelas quais o mundo passava na época. Se durante os anos de 1950 havia um otimismo da arte nacional em relação ao desenvolvimento do país, como nos mostram o concretismo e a construção de Brasília nos anos de 1960. A palavra de ordem era romper com outros padrões de sistema. Ziraldo fundou, junto com outros jornalistas, o Pasquim, um jornal que lançou a sua primeira edição em junho de 1969. Com humor, o tabloide tentava driblar a censura do regime militar, trazendo reportagens, cartoons e entrevistas que alfinetavam o governo. Nesse período, Ziraldo foi preso em sua residência e levado para o Forte de Copacabana, por ser considerado um elemento perigoso. O Pasquim ficou conhecido por fazer forte oposição ao regime militar, à medida que se tornava mais politizado com o passar dos anos. A tiragem de 20 mil cópias semanais chegou a 200 mil em meados de 1970, sempre apresentando textos, cartoons e charges políticas. Um período em que esse humor ele era encarado como uma maneira de trazer à tona o que é que os artistas queriam dizer. Então a gente se encontra no nosso momento virtual para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Até lá!